Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vou fazer um breve resumo, então, do que a gente conversou na semana passada, para a gente poder continuar, tá bom? Então, lembrando, o tema do nosso curso é Finanças Sem Mistério. Então, aprenda, proteja e multiplique. A gente está começando com a parte de educação, que foi o que a gente apresentou na primeira reunião, e vamos dando sequência, tá? Deixa eu passar aqui. Então, revisando os três principais pilares da educação financeira. O primeiro é eliminar dívidas. Então, se você está nessa etapa, antes de qualquer coisa, eliminar as dívidas, né? Como que eu vou fazer? Eu vou elencar as minhas dívidas, definir valor, vou definir os juros, o prazo que eu tenho para pagar. Depois que eu elenquei todas as minhas dívidas, então eu começo a eliminá-las. Qual a prioridade? Vou eliminando as mais baratas, e aí até eu conseguir eliminar todas. Tá? Então, segundo pilar da educação financeira, adequar os custos. Então, para eu adequar os meus custos, eu preciso primeiro entender quais são os meus custos. Como que eu faço isso? Planilha. Começo anotando todos os meus custos, entendendo o que é gasto fixo, o que é gasto variável e o que eu estou investindo, tá? Então, eu preciso entender para onde está indo o meu dinheiro, para aí sim eu conseguir entender como eu vou reduzir esses gastos que eu tenho, certo? Então, sempre anotar os gastos e de maneira separada, gasto fixo, gasto variável e investimentos. E o terceiro pilar da educação financeira é planejar o caixa. Então, depois que eu já sei quais são os meus gastos, então agora eu vou dividir melhor, adequar eles para que eles estejam saudáveis e eu possa, então, alcançar objetivos que eu tenha financeiros, tá? Então, a metodologia que eu utilizo muito, que eu chamo de 50, 30, 20, eu aplico com a maior parte dos clientes. Se você não se encaixa no 50, 30, 20, a gente tem que tentar adequar um pouco mais, entender qual é o seu perfil. Mas como que funciona a metodologia? Gastos fixos. Não posso ultrapassar 50% da minha renda com gasto fixo. Por quê, Yasmin? Porque senão eu vou me sobrecarregar. Eu vou pagar muita conta e não vai sobrar dinheiro para eu fazer aquilo que eu gosto ou para me planejar para os meus objetivos futuros. Então, investir, né? Então, gasto fixo, não ultrapassar 50%. Gastos variáveis, não ultrapassar 30%. O que são os gastos variáveis? São aqueles gastos que compõem o meu padrão de vida. Então, dentro do meu padrão de vida, o que eu gosto de fazer? Yasmin, eu preciso praticar exercício físico, eu não abro mão disso. Eu tenho os meus gastos com vestimenta, com lazer, com aquilo que eu gosto mesmo de fazer para mim. Tá bom, são variáveis. Por que são variáveis? Porque se eu tiver apertada no mês, não recebi meu salário, aconteceu alguma coisa, esses gastos eu não vou fazer, né? Por isso que eles são variáveis. Porém, eles são importantes para mim. Eu tenho que ajustar eles para não ultrapassar 30%, para que ainda assim sobre 20% para eu poder investir, tá bom? Então, depois que a gente fala desses três pilares, aí sim a gente consegue avançar. Houve perguntas sobre essa divisão, por isso que eu estou explicando mais detalhado, tá? O 50, 30, 20. Caso alguém ainda tenha dúvidas sobre essa divisão, pode perguntar. E na última reunião, a gente também falou um pouquinho sobre a parte de proteção, que é importante eu me proteger em vida e proteger os meus bens. Veículo, residência, dependendo do lugar que a gente mora, um seguro de celular, né, um seguro bolsa, é interessante também. Tudo isso para me blindar
de situações que possam ocorrer que venha me descapitalizar. Então, Yasmin, eu me organizei meu caixa, estou conseguindo guardar dinheiro, mas aí aconteceu um sinistro com o meu carro e eu não tenho seguro. Vou ter que me descapitalizar, vou ter que secar toda a minha reserva para poder pagar ali aquele veículo. Então, a gente precisa se blindar disso, tá bom? Por isso, a importância da proteção. Então, foi uma revisão rápida. Se alguém tiver alguma pergunta a mais sobre essa questão, pode mandar, depois ou mandar no chat ou erguer a mão que a gente vai respondendo. E aí eu deixei uma tarefa para vocês, que foi anotar os objetivos que vocês têm. Yasmin, eu tenho um objetivo, e aí eu falei para vocês, definam data, definam valor para o objetivo, prazo, né? Para que vocês entendam o que vocês precisam fazer para alcançar esse objetivo. E por que que eu pedi para vocês fazerem isso? Por causa disso aqui. Hoje a gente vai falar sobre acúmulo de capital. E o acúmulo de capital, ele é dividido em curto, médio e longo prazo. Então, dentro de cada período que eu estiver investindo, eu preciso ter os objetivos lá dentro, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que está dentro do meu curto prazo? São objetivos que eu tenho a alcançar entre 1 e 3 anos. Então, aqui pode ter vários tipos de objetivos, mas eu preciso definir, tá bom? O que não pode deixar de existir dentro do meu objetivo de curto prazo? Reserva de emergência, tá? Reserva de emergência é essencial para qualquer pessoa. Todo mundo tem alguma emergência em algum momento da vida, tá? Então, eu preciso ter um dinheirinho ali guardado para eu não me descapitalizar, para eu não ter que recorrer a cheque especial, a cartão de crédito, a empréstimos, tá? Porque isso custa muito. Então, se eu tenho uma reserva de emergência, eu fico tranquilo. Então, dentro do curto prazo, a gente fala de reserva de emergência, pode estar, por exemplo, uma viagem, e aqui não necessariamente aquela viagem dos sonhos, mas sabe aquela viagem frequente que a gente faz todo ano? Eu vou visitar os meus parentes, ou eu vou fazer uma viagem para a praia, algo assim, mais curto, que não vai me custar tanto, mas que eu tenho que colocar na minha programação, tá? E também a gente pode considerar, por exemplo, cursos. Yasmin, todo ano eu gosto de fazer algum curso, eu gosto de me capacitar, a gente precisa reservar um valor para isso, tá? Fora alguns objetivos que a gente tem que são anuais. Então, por exemplo, Yasmin, eu tenho filhos e todo ano eu faço uma festinha de aniversário para eles. Eu preciso me programar para essa festinha de aniversário, por exemplo. Então, eu tenho que definir quais são os meus objetivos anuais e de curto prazo, tá? Até 3 anos. Quais são as características do investimento que eu preciso fazer para esse tipo de objetivo? O meu investimento ele tem que ter segurança. Eu não posso correr o risco de perder o meu dinheiro porque eu quero ganhar mais. Não. A minha reserva de emergência, o dinheiro que eu estou construindo ali, eu não posso correr o risco de perder, tá bom? Então, muita segurança. Liquidez. O que é liquidez? É o meu acesso ao dinheiro. É o prazo que eu consigo resgatar aquele dinheiro. Então, o que eu recomendo? Liquidez diária, tá bom? Então, é um dinheiro que eu consigo sacar no mesmo dia. Por quê? Se é uma emergência, eu não sei quando vai acontecer, então, a hora que acontecer, eu preciso ter acesso ao meu dinheiro, tá? E aí eu recomendo pelo menos 100% do CDI. Considerando como está hoje os investimentos, a gente consegue facilmente, né? Às vezes ali no cofrinho do Nubank, cofrinho do PicPay, está dando 100%, 102% do CDI, já está valendo, tá bom? Já dá para construir a minha reserva de emergência, guardar um dinheirinho ali para fazer uma viagem, um curso, já está valendo, tá? Então, curto prazo é isso. Médio prazo, Yasmin, o que está dentro do médio prazo? Aqueles objetivos que eu falei.
Lembra que a gente conversou? Yasmin, eu tenho sonho de fazer uma viagem para o exterior. Yasmin, eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um carro, né? Eu quero, não sei, eu quero morar no exterior, né? Então, é um objetivo que leva mais tempo para eu construir o valor. Então, são objetivos que eles se movimentam, a gente tem que ter essa ideia de movimento. Por quê? Alcancei a troca do meu veículo. Concordam que vocês não vão ficar com esse veículo para o resto da vida, 50 anos com o mesmo veículo? Não, eu vou trocar meu veículo, mas depois eu vou voltar a guardar dinheiro para que daqui a 5, 6 anos, quando eu quiser trocar meu veículo de novo, eu possa, tá? Então, eu me preparo sempre para esses objetivos de médio prazo. E é importante eu definir quais são os objetivos que eu tenho ao longo da minha vida, para que eu possa saber onde alocar o meu investimento, tá? Existem investimentos que a gente faz que tem liquidez diária, por exemplo, como eu falei ali na reserva de emergência. Existem investimentos que o meu dinheiro vai ficar preso 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, eu preciso definir muito bem qual é o meu objetivo para eu poder escolher o tipo de investimento que eu vou colocar para cada um deles, tá? O Weber está relembrando ali no chat que quem tiver dúvida pode interromper, levantar a mão aqui que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, quais são as características desses objetivos que a gente tem de médio prazo? Eu consigo ter uma rentabilidade maior do que lá na reserva de emergência, por exemplo. Por quê, Yasmin? Meu dinheiro vai ficar um pouquinho mais de tempo lá investido, né? Eu não preciso dele na hora. Eu estou construindo. Então, eu consigo uma rentabilidade um pouco maior. Eu consigo alcançar objetivos através desses investimentos. Não é um dinheiro que vai ficar ali parado para se surgir alguma uma emergência. Não. Ele já tem um objetivo definido, tá? Tem um prazo maior para eu construir. E aí, aqui a gente consegue já diversificar um pouquinho mais também, tá bom? Não vai ficar tudo num lugar só, tudo num cofrinho, por exemplo. Não, a gente vai diversificar um pouco mais. E depois vem os investimentos de longo prazo. E o longo prazo, a gente fala em prazo aí acima de 10 anos, tá bom? Então, a gente fala sobre uma independência financeira. A independência financeira é chegar no momento da vida que eu tenho dinheiro suficiente para me manter. Yasmin, significa que eu tenho que deixar de trabalhar? Não, eu posso continuar trabalhando. Mas se eu parar de trabalhar, eu tenho dinheiro lá para me manter. Tá? Então, é isso que é alcançar a independência financeira, que está muito atrelado também à aposentadoria. Né? Então, é quando eu tenho capacidade de aposentar, não preciso mais trabalhar, consigo viver de tudo que eu construí ao longo da minha vida. Eu também consigo adquirir meus bens, porque eu passei um longo período guardando, investindo, e agora eu posso comprar uma casa, eu posso, ou não precisa ser uma casa, mas várias casas, caso eu queira viver de aluguéis, né? Eu consigo adquirir um veículo, eu consigo, por exemplo, se for um objetivo, morar no exterior, né? Então, eu acumulei um grande valor e agora eu consigo me manter lá fora também. Então, aqui, basicamente, a gente colher os frutos do que construiu ao longo da vida, tá bom? A gente faz investimentos também aqui no longo prazo, pensando nessa aposentadoria e começa a diversificar os investimentos, olhando para esse objetivo também, tá bom? Pensando numa previdência, algo assim. Então, esses investimentos, quais são as características dele? Ele tem maior rentabilidade, eu vou diversificar mais esses investimentos. Eles têm um pouquinho mais de risco? Tem um pouco mais de risco, mas o retorno é maior, tá? E a gente fala aqui em juros compostos. Então, ele vai se multiplicando e quanto maior o prazo que eu deixar o meu investimento lá, mais ele se multiplica. Quando a gente faz a reunião aqui com o cliente, nossa primeira reunião, eu sempre coloco ali um aplicativo, a gente tem um aplicativo,
e ele mostra ao longo da vida, quando a gente está poupando, ele mostra quanto que a gente vai conseguir alcançar. E quando a gente vê ali na projeção, o trabalho que a gente fez ao longo da vida investindo, a gente vai perceber que o investimento ele vai render muito mais do que o valor que eu coloquei lá do meu próprio bolso. Então, a longo prazo, esses juros compostos vão trabalhar tão bem que ele vai ganhar do que eu coloquei do meu bolso. Isso é um incentivo para a gente continuar investindo, não parar e lá na frente alcançar a independência financeira, tá bom? Basicamente é isso. Então, a expansão de capital, que é a última etapa, sou eu colhendo os frutos de tudo isso que eu construí. Então, eu já consigo adquirir o meu bem, né, a casa, o carro, eu consigo uma independência financeira, eu consigo viver ali de aluguéis, caso seja o meu objetivo, ter uma aposentadoria, tá bom? Então, a ideia é essa, depois que eu me eduquei financeiramente, eliminei as minhas dívidas, acompanhei os meus gastos, entendi o que eu preciso diminuir, eu passo a investir. E aqueles 20% que a gente fala, né, 50, 30, 20, os 20% que é para investir, eu vou dividir ele dentro desses três investimentos que eu vou fazer, de curto, médio e longo prazo, tá? Então, não quer dizer que eu tenho que, eu vou guardar 20%, mas depois eu também tenho que investir para médio prazo, tenho que investir para longo prazo. Não. De todo o montante que eu estou guardando, vamos dar um exemplo. Eu tenho um salário de 10 mil, 20% que eu tenho que guardar, R$ 2.000. Desses R$ 2.000, eu vou dividir para curto, médio e longo prazo, para que eu possa atingir os meus objetivos, tá bom? Então, basicamente é isso. E seguindo o projeto, vocês vão identificar que vocês vão conseguir alcançar todos esses objetivos, porque a gente tem o tempo a nosso favor. Mas qual que é o ponto mais importante? Começar, tá bom? Se eu vou postergando isso, deixando sempre para depois, fica mais difícil. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente que ele começou comigo, ele tinha 21 anos. A gente fez a projeção dele e com o que ele queria se aposentar ali, ele conseguia guardar pouquinho por mês. A gente tinha estipulado para ele R$ 300 por mês, guardando lá com... Ele queria se aposentar com 60 anos. Ele alcançava o objetivo dele. Um outro cliente começou o acompanhamento comigo aos 60 anos. E ele queria se aposentar ali Perdão, ele começou aos 52 anos e ele queria se aposentar aos 60. Tá? Então, ele tinha 8 anos para contribuir. Ele era funcionário público e tinha um salário ali de 3 mil, mais ou menos, e mais um vale alimentação de 1.500. E a preocupação dele qual que era? Yasmin, eu vou me aposentar e eu vou conseguir garantir os 3 mil que eu estou recebendo. Só que o vale alimentação eu vou perder. E eu preciso dele para me manter. Então, eu preciso correr atrás de pelo menos mais um salário mínimo. Dentro desse prazo de 8 anos, ele precisaria investir pelo menos R$ 1.000 para ele conseguir o valor que ele estipulou. Só que o salário dele já estava apertado. Ele não conseguia guardar os R$ 1.000. Então, é um trabalho muito mais difícil. Eu tenho que guardar muito mais dinheiro para que eu consiga, num prazo curto, alcançar o meu objetivo. Se eu começo cedo, eu tenho um pouco mais de facilidade. Mas, independente do momento que vocês estiverem, se vocês estão com 20 anos, 40, 60 anos, não importa, comecem, porque alguma coisa vocês vão ter quando vocês pararem de investir. Se vocês não começarem, vai estar sempre zerado, sempre dependendo de recorrer a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, nunca conseguindo alcançar nada, tá? Sempre pagando mais caro por tudo que forem adquirir, né? Então, quando eu me preparo com antecedência, quando eu me planejo, eu consigo economizar,
eu consigo alcançar objetivos e eu consigo ter tranquilidade, uma vida mais leve, sem aquele peso nas costas de não conseguir alcançar o que eu sonho, tá bom? Então, a reunião de hoje é isso, tá? A ideia é essa. Eu definir os objetivos para que eu possa definir também os investimentos que eu vou fazer em cima deles. Para as próximas reuniões, o que a gente vai falar? Sobre objetivos, tá? Então, se o meu objetivo é comprar casa, carro, a gente vai falar sobre financiamento, a gente vai falar sobre consórcio, qual a melhor forma de eu adquirir o meu bem. Se o meu objetivo é viajar, a gente pode falar sobre cartão de crédito, a gente vai falar sobre cartão de crédito, milhas e facilidades para a gente alcançar esse objetivo. Yasmin, meu objetivo é só me aposentar, é ter uma independência financeira lá na frente. Então, a gente vai falar também sobre previdência, tá bom? E a gente vai ter uma reunião só para falar sobre investimentos, diversos tipos de investimentos, e tirar a dúvida de vocês também, tá bom? Espero vocês na próxima semana, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre objetivos, tá? Então, tragam os objetivos de vocês para que a gente possa interagir um pouco mais. Obrigado, pessoal. Valeu.